Dos 16 estados que compareceram à audiência, Minas Gerais foi o que mais teve perdas com a aprovação da lei, em 1996. Ao todo, o estado deve receber 135 bilhões de reais, de acordo com estudos feitos por técnicos da Secretaria de Fazenda e da Advocacia Geral. A Lei Candir resultou na isenção do ICMS cobrado sobre a exportação de commodities, como grãos e minério de ferro. A norma prevê um ressarcimento aos estados pelas perdas fiscais. Tal compensação, porém, dependia da edição de norma posterior, o que nunca chegou a ocorrer e causou prejuízos aos cofres dos estados. Apesar da reunião para um acordo quanto ao pagamento, os representantes do estado saíram insatisfeitos quanto ao retorno do governo. A União promete usar recursos arrecadados com leilões de campos de petróleo para aliviar os cofres estaduais. Nos parece que o governo federal não entende o Brasil como uma federação. Entende que o que se arrecada aqui, que aumenta-se a cada vez, não só as contribuições ao invés dos impostos que são rateados entre os estados e municípios, existe a desindustrialização que é causada pela Lei Candir e o governo federal, infelizmente, não é sensível a essas questões. Todo esse produto que foi para o exterior tivesse sido vendido para outros estados, nós teríamos recebido esse ICMS. Pelo mero fato do destinatário ser um ente fora do Brasil, nós deixamos de receber aquilo que nos seria de direito. A proposta elaborada pelo governo de Minas, em parceria com a Assembleia, foi entregue ao ministro Gilmar Mendes. O documento propõe que a dívida seja paga em 60 anos. Sendo assim, o estado receberia cerca de 4 bilhões e 900 milhões de reais ao ano. 3 bilhões e 600 milhões são para os cofres do estado. O restante, 1 bilhão e 200 milhões, seriam divididos aos 853 municípios. A carta ainda apresenta uma proposta de receber 18 bilhões de reais ao ano pelas perdas futuras. Este valor seria dividido entre os estados. O que nós vamos começar agora é mostrando ao governo federal que é uma federação. Se os estados são fracos, o Brasil é fraco. O discurso é positivo no sentido de se diminuir Brasília e aumentar o Brasil. Mas não é isso que trouxe aqui hoje. Não só os representantes da Fazenda Federal, mas também o advogado-geral da União. Minas não aceita essas posições. Minas se coloca frontalmente contra essas questões porque entende que foi destratada na sua questão federativa, uma vez que o imposto que é estadual foi retirado pela União e não é compensado. Mendes recomendou a criação de uma comissão formada por representantes dos 26 estados e do Distrito Federal para discutir uma proposta de acordo com a União. A expectativa é de que a proposta seja entregue em 6 meses. Nós vamos trabalhar politicamente, Minas tem a sua força política, aliás, os últimos presidentes da República foram eleitos porque venceram em Minas Gerais e nós não vamos aceitar a forma com que a União tem tratado os estados e em especial Minas Gerais.